tarde, meus amores. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? A tia espera em Deus que todos estejam bem. Hoje a nossa atividade de ciência vai da página 190 a 197. Então, vocês vão acompanhando aqui no vídeo as orientações. Na questão 3, está pedindo para observe as imagens. Abaixo, à esquerda, vemos um braço com seus músculos e ossos. À direita, vemos um braço artificial feito por algumas crianças. Complete as lacunas com os termos do banco de palavras. E nós temos aí contraído, relaxado, osso e tendão. Então, nessa primeira imagem aqui, nós vamos ter um tendão. Nessa outra imagenzinha aqui abaixo, aqui nós vamos ter o relaxado. Aqui embaixo nós vamos ter o tendão. Nessa parte do músculo de bíceps, nós vamos ter um contraído, né? Tá tendo aqui acontecendo uma contração. E aqui abaixo, um osso. Termine de escrever o texto que explica o que acontece com alguns ossos e músculos do braço quando levantamos uma carga. Então, vamos acompanhando aí. Para levantar o peso, nós flexionamos o braço, o músculo, os bíceps contrai e os ossos do antebraço são erguidos. Já quando estendemos o braço, o músculo bíceps relaxa e os ossos de antebraço movimentam-se para baixo. Na página 191, vai pedir para a gente analisar as fotografias que mostram posições corretas para sentar e, em seguida, escreva uma legenda para explicar cada imagem. Então, use os termos do banco de palavras abaixo. Por exemplo, aqui, nós temos joelhos, quadril, pernas, pés, braços, ombros e costas. A tia vai dar uma sugestão aqui nessa primeira imagem para vocês responderem a segunda. O quadril está para trás e as pernas estão a 90 graus e sem abrir demais os joelhos. Então, assim, apesar de não haver encosto nem apoio para os braços, as costas estão eretas e os ombros relaxados. E aí, na segunda imagem, o que vocês vão dizer? Aí está pedindo para comparar as imagens e explique como é a posição correta para carregar as bolsas ou as mochilas. Então, a posição correta ao carregar uma mochila ou bolsa deve-se usar as duas alças, né? Que é essa imagem mais correta que nós temos de posição. As duas alças, muito bem ajustadas, sem folgas, levando o peso no centro das costas e na altura da cintura, mantendo-se a mochila ou a bolsa encostada no corpo. Então, essa é a posição correta. E se a mochila ou a bolsa for muito pesada, o que pode acontecer com a postura? Com a nossa postura, né? Então, as mochilas ou bolsas pesadas, elas favorecem o desalinhamento de nossa postura, causando problemas de coluna. Na página 192, nós vamos ter uma imagem, né, que vai falar o seguinte, sobre essa imagem, que é sobre as invenções de meios de transporte. Neste capítulo, a gente vai estudar as invenções que nos ajudam a movimentar cargas fazendo menos esforço, e também vamos estudar diferentes meios de transporte e a que são movidos. Então, está pedindo para trocar ideia com os colegas. Na fotografia acima, por que foram colocados troncos sobre o barco? O que é que vocês acham? Lembrando que essas perguntas são perguntas de sondagem, para ver o conhecimento prévio de vocês. Faça no caderno uma lista a mais longa possível de diferentes meios de transporte. Vocês não precisam fazer no caderno, vocês podem estar gravando um áudio e colocando no grupo. Dentre os meios de transporte listados, qual você costuma usar e qual você nunca usou, mas gostaria de experimentar? Também pode gravar um áudio e colocar no grupo. Nós não vamos realizar atividade prática. A tia já explicou para vocês que nós não vamos realizar nenhuma dessas atividades práticas do livro de ciências, mas vocês podem estar fazendo a leitura, né, para estar ciente de como é que poderia ser desenvolvida essa atividade. Então, lá na página 194, vai falar um pouquinho sobre as invenções simples e engenhosas. Então, vamos estudar os roletes e a relação entre o movimento, força e movimento.
Então, observe essas duas caixas. Você consegue identificar qual delas é a mais leve? Então, para responder essa questão, pense assim: quanto mais carga tiver numa caixa, mais esforço você terá de fazer para movimentá-la. E quanto mais esforço fizer, mais o elástico esticará. Preencha as lacunas do texto indicando se o elástico fica mais esticado ou menos esticado. Assim, podemos dizer que, quando puxarmos o elástico, ele ficará mais esticado, né? Claro, com a caixa que tiver maior carga, e ficará menos esticado com a caixa mais leve. Então, resumindo, ao esticar o elástico, nos dá uma ideia da força aplicada. Algumas invenções simples e engenhosas, como os roletes, facilitam o transporte de cargas. É usando roletes que pescadores, como os mostrados abaixo, retiram seus barcos da água e os movem em terra firme. Então, comparando o funcionamento de roletes com os de rodas, os roletes ficam soltos embaixo de um objeto, enquanto as rodas de um veículo ficam em um eixo, que está preso a ele. Então, o eixo é uma linha reta que atravessa o centro de um objeto ou um corpo que pode fazer movimentos de rotação. Então, nós temos um skate com 2 eixos, cada um, com as 2 rodas, e nós temos aqui a imagem, né, dos pescadores. Na página 195, vai pedir: complete as legendas das imagens abaixo, procure usar os termos do banco de palavras. Nós temos aí força, movimentos e roletes. Quando chutamos uma bola, aplicamos o quê? Uma que provoca um. Para provocar o de uma carga, é preciso aplicar nela uma. Então, vocês vão observar o textinho e vão completar com a palavrinha força, movimentos e roletes. Na página 196, está pedindo o seguinte. Tá? Aguarda um pouquinho. Isso. Então, observe as imagens e ajude a terminar de escrever o relatório de uma investigação que algumas crianças fizeram para resolver o problema abaixo. Então, nosso problema. Como transportar mais carga fazendo menos esforço? O que fizemos? Primeiro, nós colocamos, então vamos lá fazer junto o relatório. Primeiro, nós colocamos pouca carga na caixinha e a puxamos pelo elástico. Nós temos aí, na segunda situação. Depois, nós colocamos bastante ou muita carga na caixinha e a puxamos pelo elástico novamente. E na última situação, finalmente, nós mantivemos bastante ou muita carga na caixinha e colocamos roletes embaixo dela e a puxamos pelo elástico. Na nossa última páginazinha de atividade ciências de hoje, ainda vai dar continuidade a algumas situações. Aí vai falar sobre os nossos resultados. Apresentamos nossos resultados no quadro abaixo. A tia está ajudando vocês nessa atividade porque nós não realizamos ela na prática. Então, vai ficar: a caixa se movimentou? Sim, com certa facilidade. Quanto ao elástico foi esticado? Esticou um pouco. Aí, na segunda situação, a caixa se movimentou na segunda situação? Sim, porém com muita dificuldade. Quanto ao elástico foi esticado? Esticou muito. Na situação 3, a caixa se movimentou? Sim, com menos dificuldade do que na situação anterior, apesar de a carga ser a mesma. Aqui, na outra situação. Quanto ao elástico foi esticado? O elástico esticou menos do que na situação anterior, apesar de na caixa haver a mesma carga. Então, nossas discussões e conclusões. Discutimos bastante, porque o elástico estica mais em uma situação do que na outra.
Então, nossa resposta para essa questão foi, a tia vai ajudar, vai falar mais uma vez para vocês, por que está ajudando vocês a responder essa questão? Porque nós não realizamos essa atividade em prática. Então, nossa resposta para essa questão foi, usamos menos força quando é algo em movimento, movimentado, sobre roletes. Então, essa é a nossa conclusão. Então, a tia vai estar online. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí no grupo que a tia está pronta para ajudar vocês, viu? Um abraço e até o próximo vídeo com as orientações de matemática.